Abra em Jeremias, no capítulo 12. Quem pode, abre a Bíblia. Quem não pode, ouve. A Bíblia diz que é bendito, abençoado é aquele também que lê, que ouve, mas também que medita, não é que lê nas palavras dessa profecia. Então você é abençoado, simplesmente por ouvir. Ouça aí, se ligue no céu, que a Bíblia falará conosco. A palavra de Deus falará conosco. Jeremias, capítulo 12. Nós iremos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo no pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente? Plantaste-os e eles arraigaram-se. Avançam, dão também fruto, chegado estás à sua boca, chegado estás à sua boca, mas longe do seu coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e prova o meu coração para contigo. Impele-os como as ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela. Perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso último fim. Versículo 4 vem a resposta do Senhor. Versículo 5, melhor dizendo, a resposta do Senhor. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás nas enchentes do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios se hão deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em alta voz. Não te fiz neles, ainda que te digam coisas boas. Amém, queridos? Esse texto de Jeremias, conhecemos o contexto, né, de Jeremias. Jeremias foi profeta em Israel e especialmente no reino do sul, não é? Em Judá. Deus levanta Jeremias como um arauto para proclamar as palavras do Senhor, mas principalmente, não é? Jeremias, ele profetiza a profecia, ou as profecias mais importantes de Jeremias foi sobre o cativeiro babilônico, né? Ele fala que se o povo não se arrependesse, o povo seria levado cativo, que a Babilônia ia invadir, não é? E ele avisa e as pessoas não ouvem e ignoram. Não somente isso, o rei o persegue, os sacerdotes também não dão ouvido a ele, o povo no modo geral, a comunidade de Judá no modo geral não dá atenção a Jeremias, não ouvem. E Jeremias vê aquele quadro, né, diante de si, né, o quadro de injustiça, o quadro de pecado, de desvio da palavra de Deus, e ele fica muito incomodado, não é? Jeremias, ele começa a questionar o Senhor sobre a prosperidade dos ímpios. E ele começa a perguntar ao Senhor sobre isso, né? Jeremias, ele questiona ao Senhor por que os ímpios prosperam. Ele diz no versículo 1, por que prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente. Ele questiona ao Senhor, Senhor, por que os ímpios estão prosperando? Por que as pessoas que cometem pecado vivem em paz? É essa a leitura dele, não é? Não quer dizer que isso é realmente dessa forma, mas ele vê aquela situação, né, da sua terra, do seu povo, e ele observa que algumas pessoas que estavam ali não ouviam, não é, as profecias, não davam crédito, agiam impiamente, agiam, como ele diz, aleivosamente, praticavam mal, mas ele observava aquelas pessoas e ele julgava, isso é um julgamento de Jeremias, que essas pessoas prosperavam e viviam em paz. E ele diz assim, que essas pessoas são chegadas, né? Eles falam de Deus, mas eles estão distantes do coração de Deus. Eles falam de ti, né? O teu nome está na boca deles, mas eles não estão perto de ti.
o coração deles estão distante de ti. E ele começa a detalhar isso para Deus. E depois ele diz: Senhor, impele-os como as ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. E é interessante que Jeremias, ele dá uma sugestão ao Senhor. Olha, eles são ímpios, eles são maldosos, eles praticam mal, eles falam de ti, né? O teu nome está na boca deles, mas eles estão distantes do coração de ti. E eu acho que o Senhor deveria levá-los como ovelhas para o matadouro e preparar essas pessoas para o dia da matança. Então, Jeremias já sugere ao Senhor um veredito para aquela situação, né? Ele traz para o Senhor as suas queixas e ele traz uma sugestão: leva-os para como ovelhas para o matadouro, impele-os, mata-os, não é? Prepara-os para o dia da matança. E no versículo 4, ele diz assim que ele faz outra pergunta ao Senhor: até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo, pela maldade dos que habitam nela? Perecem os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o último fim, o nosso último fim. E aí ele também coloca a culpa da erva do campo estar secando e dos animais e as aves estarem morrendo nessas pessoas, não é? Ele traz um próprio diagnóstico. Claro que existia, a mão de Deus estava pesando sobre a nação, né, de Judá, sobre aquele povo, mas ele dizia que, não é, ele trazia esse retrato para Deus. Deus já sabia. Ele traz uma sugestão para Deus dizendo: mata-os, elimina-os, né? Esse é o problema e o Senhor deve fazer assim: impele-os como ovelhas para a matança. E depois ele diz que por causa deles a terra está sofrendo. Então ele está se lamentando, né, ao Senhor, ou para o Senhor, essa situação. Interessante que não somente ele questiona a Deus sobre a injustiça dos ímpios, né? O Salmo 73, nós temos esse salmo tão conhecido, que é o Salmo de Asaf. Salmo 73, quem tiver a Bíblia pode ler. Salmo 73 é o Salmo de Asaf. Ele traz a prosperidade dos ímpios e ele fala sobre a prosperidade dos ímpios e ele começa a duvidar da justiça de Deus, observando a falsa prosperidade dos ímpios, porque nós sabemos que é uma falsa prosperidade. Versículo 3 do Salmo de Asaf, ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, porque faltou pouco para que eu escorregasse os meus passos. No versículo 3 diz: na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, porque ele estava quase vacilando. Ele diz que eu tinha inveja dos soberbos ao ver a sua prosperidade, ao ver a prosperidade dos ímpios. E Asaf também trouxe esse questionamento ao Senhor: por que os ímpios prosperam? Por que eles vivem em paz? Eu quase que me desviei observando isso, meus pés quase que escorregaram. Eu quase que me desviei, faltou pouco, ele diz. Por quê? Porque ele foi observar a prosperidade dos ímpios, ou a falsa prosperidade, ou a presente prosperidade dos ímpios. Versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, e então eu entendi o fim deles. Veja que Asaf, depois que ele entra no templo, que ele vai parar de olhar para os ímpios que prosperavam na visão dele, quando ele entra no templo e vai contemplar a beleza do Senhor e vai orar e vai buscar ao Senhor, ele entende que não é bem assim, que a leitura que ele está fazendo da prosperidade dos ímpios era uma leitura equivocada. É interessante também que Davi, ele fala sobre isso, a prosperidade dos pecadores, mas ele traz um diagnóstico diferente tanto de Jeremias quanto Asaf. Davi, ele diz que a prosperidade dos pecadores se acaba e somente os justos são felizes, não é? Ele diz no Salmo 37, ele diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados, como a erva, e murcharão como a verdura. Então veja que ele já inicia
Davi já inicia o salmo diferente de Asaf, diferente de Jeremias. Ele diz: não fique com inveja e não fique indignado com a prosperidade dos ímpios, porque eles muito cedo serão ceifados. E como a erva e como a verdura, eles murcharão. Davi tinha uma visão diferenciada, diferente de Jeremias, diferente de Asaf. Então não é somente Jeremias que questiona e que pensa e medita sobre essa prosperidade. Não é somente eles, né? Jeremias também fica observando aquela situação e fica indignado. Mas no versículo 5 tem resposta de Deus para Jeremias. Ele diz assim: o Senhor diz a Jeremias: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Queridos, essa foi a resposta de Deus a Jeremias. O versículo 5 já não é mais Jeremias questionando, mas agora é o próprio Deus falando com Jeremias. E Deus responde a Jeremias: você, colocando nas minhas palavras, se você já está cansado, correndo, competindo com homens, como é que você vai ter condições de competir com cavalos? Sabemos que os cavalos são mais rápidos do que os homens, não é? Se for você observar uma corrida de cavalo, você vai ver que eles são muito mais rápidos do que os homens. Os homens correm a pé, né? A gente pode ver, observar isso nessas competições, né? Que homens correm a pé e os cavalos, né? Eles são muito mais rápidos do que os homens. Se você colocar um homem e um cavalo e colocá-los para correr, com certeza o cavalo vai disparado na frente. O homem fica para trás. E Deus pergunta a Jeremias, Deus não responde. É interessante que em algumas questões de alguns homens que perguntaram ao Senhor algumas coisas, Deus não responde diretamente. Ele faz uma pergunta de volta, né? Ele não responde, diz assim, é assim, assim, assim. Ele faz uma pergunta retórica, né? Ele traz de volta, ele entrega, dá algo de volta àquela pessoa para aquela pessoa meditar e pensar. Isso aconteceu com Jó, né? Jó saiu questionando, e Deus responde: onde estavas tu quando eu criei os céus e a terra? Onde estavas tu quando eu coloquei limite no mar? Aonde estavas tu quando eu coloquei as estrelas no firmamento? É assim que Deus responde a Jó. Deus não diz a Jó: Jó, está acontecendo isso, assim, assim, assim. Deus questiona a Jó, e nesse questionamento, quando Jó para meditar, ele percebe que ele estava equivocado, que ele não é nada. Aqui acontece o mesmo. Quando Jeremias questiona ao Senhor sobre a prosperidade dos ímpios, Deus responde a ele: se você está cansado competindo com homens que vão a pé, como você vai competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Isso aqui, quando Deus está dizendo que o que você vai fazer na enchente do Jordão, quando Deus está falando sobre a enchente do Jordão, é que quando o Jordão estava nos seus dias de cheia, não é? E chegava, né? O Jordão estava cheio. E aqui é uma mensagem ou uma pergunta figurada por causa dos leões que rodeavam aquela área das margens do Jordão. Então, ele está dizendo o seguinte, que quando você está numa terra de paz e está se reclamando, porque aqui não tinha acontecido ainda a invasão da Babilônia contra Judá. Então, não estava em guerra Judá. Então, Deus estava dizendo: se você está numa terra que não está acontecendo nenhuma guerra, como é que você vai estar quando o Rio Jordão estiver nas suas enchentes e estiverem leões por ali por perto? Como é que você vai se livrar dessa situação? É como se Deus estivesse dizendo para Jeremias: se você está cansado dos seus desafios agora, que são ainda pequenos, como é que você vai enfrentar desafios maiores? Se você está cansado nessa situação que ainda é uma situação de paz, como é que você vai estar numa situação de perigo? Deus estava dizendo a Jeremias, conforme o meu entendimento, né, colocando as minhas palavras: se você está
cansado e afadigado e reclamando de situações ainda pequenas, como é que você vai enfrentar situações maiores? E, queridos, a lição que Jeremias traz para nós, ou esse texto de Jeremias traz para nós, é que nós precisamos entender que muitas vezes, para alcançar coisas maiores e vencer desafios maiores, nós precisamos vencer os desafios menores. Não é o contrário. A gente não vence um desafio maior para depois vencer o menor. Não é assim, não é? Não é o contrário. Não é do maior para o menor, é do menor para o maior. Se a gente quer ter capacidade de vencer desafios maiores, foi isso que Deus estava falando, em outras palavras, não é? Para Jeremias. Se você quer ter capacidade de vencer desafios maiores, se você quer correr com cavalos, que você ainda vai correr com cavalos, você ainda vai passar por perigos de leões na enchente do Jordão, você ainda vai passar por isso. Se você quer vencer esses desafios, como é que você está preocupado com desafios menores e se reclamando desses seus desafios que são menores? A mensagem que fica para nós nesta manhã é que a gente precisa entender que os desafios que estamos passando hoje, assim como Jeremias, são preparação para desafios maiores. Nós precisamos entender que estamos sendo preparados para desafios maiores. Como é que queremos, não é, ser pessoas, ser crentes, servos do Senhor, que venceremos desafios grandes se já estamos nos reclamando dos desafios do nosso dia a dia? Às vezes a gente chega para Deus e chora e lamenta e diz: Senhor, essa carga está muito pesada, eu não suporto, não consigo. E às vezes Deus está nos preparando para desafios maiores e nós não passamos no teste do desafio pequeno. Por isso que não iremos enfrentar desafios maiores. Querido, nesta manhã, muda a tua percepção do problema que você está enfrentando, do desafio que você está enfrentando. Nesta manhã, em nome de Jesus, muda a tua mentalidade. Porque Jeremias também estava preocupado. É interessante que Jeremias estava preocupado com a vida dos ímpios. Isso era coisa pequena. Deus estava chamando Jeremias para algo maior. Mas ele estava preocupado observando. Aquele ali é ímpio e ele está prosperando. Aquele ali é ímpio, está numa aparente paz. Aquele ali está fazendo mal, está desviado dos caminhos do Senhor e está bem. Ele estava observando a vida dos outros e ficou embaraçado com isso. A mesma coisa foi com Asaf. Enquanto ele estava se preocupando com a vida dos outros, ele estava se embaraçando. O importante para nós não é observar os outros, não é nos comparar com os outros. E existe muito isso. Muitas vezes nós nos comparamos e comparamos as nossas situações com a dos outros. Porque fulano, a cruz dele é mais leve. Porque cicrano não vai à igreja e não passa pelo que eu passei. Porque aquela pessoa não serve a Deus e não vai à igreja, ou não é crente, não é servo do Senhor e não passa pelo que eu passo. E começa a fazer essa comparação. Olha, Deus está te chamando para algo maior e para algo melhor. Mas como é que você vai ser colocado, vai ser levado para esses maiores desafios, para esse outro nível, se você não consegue passar por um nível elementar, por algo básico? Sai dessa visão pequena. Entende que Deus está te chamando para desafios maiores, para maiores experiências com Ele. Deus está te chamando para ter grandes experiências com Ele, mas você fica observando A, B e C, comparando a sua prova com a prova dos outros, a sua vida com a vida dos outros. Foi isso que Jeremias fez, foi isso que Asaf fez. Asaf diz: eu quase que me desviei. Quando eu fui olhar para a prosperidade dos ímpios, quando eu fui observar, eu tive inveja dos soberbos, eu tive inveja quando eu vi a prosperidade dos ímpios. E Asaf foi bem sincero, ele disse: eu tive inveja. Isso é verdade. Quando a gente observa a vida dos outros, pode nascer esse sentimento de inveja.
Porque fulano não passa pelo que eu passo, a vida dele é melhor do que a minha, e você inveja a vida do outro. Olha, para cada um, Deus reservou uma cruz e um fardo. Jesus disse, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie a sua carne, renuncie, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Você tem uma cruz, fulano tem outra cruz. Não se compare, o que Deus tem na vida de A é diferente de B, é diferente de C, é diferente da sua vida. E, queridos, às vezes a gente não evolui, a gente não passa de fase, de estágio, porque a gente está olhando para a prosperidade de A, de B, ou achando que fulano não tem problema, ou até os ímpios, como é o caso aqui, né? Os ímpios não tem problema, pessoas que te honram com a boca, Senhor, Jeremias disse, mas estão distantes de ti no coração. Problema é deles. Cada um tem seu problema. Se for crente, cada um tem sua cruz. A cruz que é de tal pessoa não é tua. O que Deus tem na tua vida não é para todo mundo, é para você. Ela foi desenhada, você não pode negar a sua cruz. A cruz tem um propósito. A cruz tem um propósito. E um dos propósitos é amadurecer a gente, querido. Olha, nesta manhã, aprende com Jeremias. Deus está dizendo, Jeremias, eu quero te dar maiores experiências. Eu quero te fazer correr com os cavalos, mas você já está cansado correndo com os homens. Jeremias, eu quero te fazer vencer leões nas enchentes do Jordão, mas você está muito inquieto numa terra que ainda está em paz. Deus está dizendo isso para Jeremias. Jeremias, eu quero te fazer correr mais rápido, mas você não consegue correr nem com homens. Você fica parado, observando a vida de A e de B e se comparando. Nesta manhã, permite que Deus te leve para algo maior. Permita que você seja conduzido pelo Espírito de Deus para maiores experiências com Ele. Deus tinha chamado Jeremias para grandes revelações. A vida de Jeremias não foi fácil. A gente sabe disso. Foi muito difícil. Ele é chamado dos profetas das lamentações, profeta chorão e outros termos como esse, porque ele chorava pela decadência do seu povo. É verdade, mas o ministério de Jeremias, como a gente vê no capítulo 1, o Senhor diz para ele que tinha escolhido ele desde o ventre. E Deus queria revelar muito mais para Jeremias, mas Jeremias estava olhando a prosperidade dos ímpios. E Deus não quer ver você perdendo tempo com fulano, com cicrano, se comparando. Deus quer te levar, querido, para um nível maior. Deus quer te levar para algo melhor e maior. Deus quer te dar experiências que não são para seus amigos, não é as experiências que Deus quer te dar, não são para algumas pessoas da tua família. Deus quer te dar experiências que só é para você, foram desenhadas, foram formatadas para você. As experiências e as provas das pessoas que te rodeiam, que você está preocupado observando, são delas. Muitas vezes Deus quer nos dar mais capacidade. Tem pessoas que a gente vê, queridos, que a gente vai ver e diz assim, como é que essa pessoa suporta? Como é que essa pessoa consegue passar por tudo isso e continua firme, né? É porque Deus já provou aquela pessoa antes e aquela pessoa avançou de nível, passou na prova, no teste, não reprovou e consegue suportar. E Deus vai dando vitória. E Deus vai dando experiência. Assim mesmo Ele quer fazer conosco. A vida do crente é isso. E a Bíblia diz que para toda tentação tem um escape. Tem escape de Deus para a tua vida. Agora, foca na tua vida. Observa o que está acontecendo contigo e entende que Deus está te levando por caminhos difíceis, caminhos angustiantes, caminhos que você está correndo com homens, mas Deus quer te levar a correr com cavalos. Deus quer te levar para uma terra que você vai encontrar leões. E vai acontecer contigo o que aconteceu com Davi. Davi, quando estava lá com as ovelhas de seu pai, ele matou urso, matou leão. Quando ele chega diante de Golias, ele já tem experiência. Eu penso que Davi não ficou perguntando ao Senhor, Senhor,
Por que esse leão está aqui? Para matar as ovelhas do meu pai. Por que esse urso? Não é? Ele ia perder tempo questionando. Ele resolveu logo ir lá matar e resolver o problema. É por isso que ele enfrentou Golias. Porque os irmãos de Davi não mataram leão e não mataram urso. Eles estavam na batalha, estavam com medo de Golias. Davi não. Davi se dispôs. Davi disse a Saul: Saul, eu não tenho experiência. Mas quando chega um urso para querer arrebatar a ovelha do meu pai, eu mato. Quando chega um leão para arrebatar a ovelha do meu pai, eu mato. Essas são as minhas experiências. É por isso que ele enfrentou Golias. Era Deus na vida de Davi, é claro, mas ele não fugiu das experiências. Nesta manhã, permite que o Senhor te faça correr com homens e vencer. Porque ele quer te levar a correr com cavalos para algo maior, para algo superior. 1 Coríntios 2:9, nós encerramos com esse versículo. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Tem algo que você não vê, tem coisa que seu olho não vê, tem coisa que seu coração, sua mente nem imagina, mas Deus tem preparado. E para você chegar lá, você precisa deixar toda a distração, tudo que está ao teu redor, tirando o teu foco, toda a observação da vida, da prova da vida e da vida dos outros. E foca em correr com homens para vencer, para correr com cavalos, porque há coisas maiores e melhores, há desafios maiores para a tua vida e Deus quer te fazer mais do que vencedor. Nesta manhã recebe essa palavra em nome de Jesus e que Deus te abençoe em nome de Jesus.